E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui a nossa terceira parte da nossa aula de estrutura das populações, tá? Como eu já adiantei logo nas primeiras aulas, eu falei, esse conteúdo ele é mesmo muito extenso, né? Então eu acabei dividindo esse conteúdo em três partes. Essa terceira parte vai ficar aqui disponível na sexta semana de atividades remotas, tá? Já posso adiantar que algumas partes desse conteúdo vão ficar de fora, não tem como, né? Senão eu teria que gravar uma quarta parte e aí ficaria uma sobrecarga desnecessária sobre vocês. Mas isso não significa que não é importante que vocês busquem esses conteúdos que vão ficar faltando. E são conteúdos realmente importantes, né? Por exemplo, é bem provável que a gente não consiga falar muitos detalhes sobre a questão da migração ou das migrações. É bem provável que a gente não consiga discutir aqui a questão de gênero, a questão de formação étnica do país, do Brasil, por exemplo, né? Questões de racismo, preconceito, né? E que são assuntos que geralmente dão muito pano para manga nas aulas presenciais, né? E para tentar compensar essa falta de possibilidade de a gente debater esse assunto, eu coloquei lá na pasta do Moodle, né, alguns documentários que trabalham essa questão, né? Fica aí a dica, assistam os documentários, leiam o material didático, tá? Para poder preencher essas lacunas que vão ficar faltando aqui das nossas videoaulas. E, ademais, né, qualquer dúvida, utilizem a nossa atividade síncrona para poder perguntar. Eu acho que vai ser bastante interessante a gente conseguir debater esses aspectos que, infelizmente, não vão ser trabalhados aqui. Tá? Para você ver, são assuntos realmente muito importantes, mas acabam, até pela seleção mesmo de conteúdos, vão acabar ficando de fora. Tá? Na primeira parte da nossa aula, né, dessa aula, a gente trabalhou os conceitos iniciais, né? A gente falou um pouquinho sobre como uma população ela cresce, né? A gente viu que uma população ela pode crescer a partir de uma forma orgânica, né? Que é basicamente a questão da taxa de natalidade, ou seja, o número de nascimentos de uma determinada população, subtraindo-se o número de mortos, né? Então a gente tem aí o que a gente chama de crescimento vegetativo. E outra importante forma de crescimento de uma população de uma determinada região são o que a gente chama de fluxos migratórios, né? Tanto os que saem quanto os que chegam numa determinada região são contabilizados no crescimento da população. A gente viu esses conceitos, a gente discutiu esses conceitos e usou como exemplo, né, o desenvolvimento do crescimento vegetativo do Brasil ao longo do século XX, né? Como ele se deu, quais fatores foram importantes na interferência dessas taxas. Porque mais do que a gente entender ou decorar, sei lá, né, taxas de natalidade, taxas de mortalidade, é você entender que as dinâmicas dessas taxas elas são fortemente influenciadas por vários fatores externos à população, né? Fatores como a economia, fatores como a própria cultura, fatores como o próprio contexto, como que eu posso dizer, histórico, né, da formação de um determinado país, tá? Ou seja, são inúmeros fatores que vão interferir se esse país se envolveu numa guerra, se não se envolveu numa guerra, né? Que vão acabar interferindo nessas taxas. Por exemplo, até a questão da distribuição dessa população, se essa população é mais rural, se essa população é mais urbana, né? São fatores que acabam interferindo no crescimento orgânico da população. É interessante porque geralmente quando eu começo esse assunto na sala de aula, né, alguém sempre levanta a questão da televisão, né? Ah, a televisão, né? Não, no caso, pelo menos, o uso da televisão ou mais atualmente da internet e das tecnologias, elas não têm uma influência, né, no comportamento das taxas de natalidade, tá? Mas é interessante, porque existem estudos que tentam, né, entender como que até o desenvolvimento psicossocial de uma população podem interferir no crescimento dessa população. Tá? E aí é interessante, porque a gente vai ver mais para frente que existem casos de países em que se tenta entender determinados comportamentos, como, por exemplo, a queda vertiginosa de taxas de natalidade, de fecundidades,
né? E aí, só falar de economia, só chegar e analisar o contexto histórico ou a cultura de um país, eles já foram superados, ou seja, já se colocou tudo isso na conta e mesmo assim você tem, né, taxas estranhas, né? Nesse caso muito pequenas, decrescentes, e aí entram questões relacionadas ao comportamento humano, ao comportamento social, né? Agora, de uma forma direta, né, não se tem uma relação entre as novas tecnologias e as taxas de crescimento. Tá? É... Aí a gente falou na segunda aula, tá? Na segunda parte dessa aula, a gente falou sobre as teorias populacionais. Tá? E aí é interessante porque as teorias populacionais elas nascem, né, de uma necessidade de se entender os comportamentos de crescimento, né? Ou seja, geralmente essas teorias nascem ali no século XVIII, XIX, quando o crescimento populacional se torna algo evidente, principalmente o grande crescimento populacional, né? E aí então a gente vai ter inúmeras teorias pautadas em bases, né, de análise científica, né? Vimos que muitas dessas teorias ainda interferem na atualidade, né, no comportamento de determinados países ou governos, tá? Na tentativa de controlar o crescimento da sua população. Tá? No entanto, a gente viu que, de uma forma geral, tá? Dependendo do nível de desenvolvimento do país, a gente tende a ter um comportamento específico de crescimento populacional. Aliás, né, esse comportamento é o que a gente chama de transição demográfica, que a gente vai falar em detalhes hoje, tá? Nessa terceira parte. A gente vai falar também um pouquinho sobre as migrações. Tá? A gente vai falar sobre o impacto das migrações no contexto de formação das populações do mundo inteiro. Tá? Mas vai ser tudo muito rapidinho, até para não ficar uma aula demasiadamente grande. Tá? Então, pessoal, vamos começar. A gente tem que lembrar que na última aula, no finalzinho, a gente estava falando sobre a questão, né, da importância de se você analisar o crescimento populacional no impacto, né, dos recursos, no impacto, né, dos biomas, tá, de uma forma geral. E a gente viu, analisando as diferentes formas de estudo de crescimento populacional, as diferentes teorias, né? Existem algumas vertentes, como por exemplo o malthusianismo, o neomalthusianismo ou o ecomalthusianismo, né, que buscam discutir a importância de se controlar o que eles chamam de explosão demográfica. Né? E isso não é uma ilusão. A explosão demográfica ela não é uma ilusão. Ela é uma característica de uma fase do crescimento demográfico, tá? Geralmente associado ao início da industrialização de um determinado país, onde essa população começa em um curto período de tempo ter acesso a recursos, né? E consequentemente a taxa de mortalidade cai, né? E aí o que acontece? Você tem uma população vivendo, né, cada vez mais, né, com altas taxas de natalidade, o que leva a um crescimento vertiginoso da população. Tá? Agora, a gente viu que só isso, só essa questão da população e do crescimento populacional, não é o suficiente para você explicar uma possível crise de recursos. Até porque fica uma análise, como que eu posso dizer, limitada, fica uma análise pela metade. Né? Por quê? Porque, de certa forma, atualmente, né, a população da Terra está aí batendo na casa dos 7 bilhões, o que é em si realmente um número muito alto. Tá? Agora, a questão dos recursos, que muitas das vezes esses defensores, né, do malthusianismo, do ecomalthusianismo ou do neomalthusianismo, falam que geralmente está associado a um forte crescimento da população, e aí quando a gente vai analisar a categoria de países, a gente vê claramente que são os países subdesenvolvidos onde a população mais cresce, tá? Mas essa análise ela fica pela metade quando a gente vai para a questão do consumo. Né? Quando a gente deixa de fora, por exemplo, a estrutura da sociedade atual, que é uma sociedade pautada no consumo. Né? E aí, quando a gente vai observar isso, a gente começa a perceber o quê?
que o consumismo ele está atrelado ao poder de compra, ao poder econômico de uma determinada população. Então, em alguns países do mundo, onde a população, por exemplo, está encolhendo, como é o caso dos países da Europa, né, o Japão, tá? Quando a gente vai colocar na conta do impacto ambiental, quando a gente vai colocar na conta do esgotamento dos recursos, a questão do volume de consumo dessas populações, a gente vê que o negócio balanceia, né? Fica balanceado, ou seja, são populações muito menores, ou seja, hoje os países desenvolvidos comportam mais ou menos 20% da população mundial, mas quando você vai analisar o poder de compra e o volume de consumo de recursos, né, desses 20%, ele é maior, né, do que os outros 80% da população do mundo que vive em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Né? E aí, você coloca uma teoria que diz que é a superpopulação, que é a taxa de crescimento desses países pobres que está levando a um colapso de recursos, é no mínimo uma desonestidade, né, intelectual. Tá? É claro que se você tiver uma fase de crescimento econômico mundial, como a gente viu nos últimos 20, 30 anos, em que países subdesenvolvidos como a China, o próprio Brasil, o México, a África do Sul tiveram ganhos consideráveis no seu poder de compra, isso vai gerar uma pressão cada vez maior, né, entre os recursos mundiais. Tá? Porque se todo mundo consumir como os países desenvolvidos consomem atualmente, realmente, não, nem se a população da Terra fosse a metade do que é hoje, nós teríamos recursos suficientes para todo mundo. Tá? Então, assim, é uma questão de se analisar. Tá? Outro ponto também, que é meio que desonesto, mas é uma análise limitada, é você culpar determinados países, por exemplo, pela destruição dos seus biomas, das suas matas, né? Ignorando o fato de que atualmente a economia global ela está globalizada. Né? Ou seja, não existe países isolados. Se hoje alguns países da África subsaariana, ou se até mesmo o Brasil, estão destruindo as suas matas, os seus biomas, isso se deve muito, né, a um comércio que está globalizado. Ou seja, a exploração de recursos nesses países que muitas das vezes vão se converter em produtos que serão, né, remetidos aos países desenvolvidos. Então, você simplesmente culpar os países pobres, culpar, né, os mais pobres pela destruição desses biomas, tá? Ignorando o fato de que muitas das vezes a destruição desses biomas serve a um capital estrangeiro, serve, né, a empresas com sedes em países desenvolvidos, né, como que eu posso dizer? Não tem outra falta da palavra melhor, é sacanagem. Né? Então vem aí a Alemanha, a França, preservando as suas florestas, né? Criando amplas obras de proteção ambiental, né? A sua população altamente escolarizada e politizada, só compra produtos com selinho, bonitinho, não sei o quê, mas aí quando você vai analisar, né? Empresas desses países investem, né, na destruição de biomas em outros lugares. Então, por exemplo, no rio Níger, ali na costa ocidental da África, empresas francesas são responsáveis por imensos impactos ambientais ali no delta do rio Níger, na exploração a Labangu de petróleo naquela região. Né? E aí você simplesmente jogar a culpa para os países da costa ocidental da África, ignorando de que você tem uma grande multinacional francesa por trás, é o suprassumo, né, da falta de caráter, a gente poderia dizer. Tá? Agora, isso não isenta, obviamente, né, a participação dos locais, a participação dos nativos na destruição desses ambientes. Tá? O fato é o seguinte, não dá para você isolar os problemas ambientais, a questão da falta de recursos em determinadas regiões, em um mundo globalizado. Em um mundo, como a gente já viu nas aulas anteriores, em um mundo em que o capital hoje ele integra, né, o modo de produção a nível global. Tá bom? Bem, então o que a gente vai falar hoje, especificamente, continuando sobre esse assunto, é basicamente. Aí, um minutinho. Aí, é a questão do que a gente chama de transição demográfica.
tá? Ou seja, dependendo, como isso aí a gente já passou um pouquinho nas outras aulas, né? A gente já percebeu isso, que dependendo do nível econômico de um país, né, a população daquele país tende a se comportar de uma determinada forma e isso vai impactar diretamente na estrutura etária daquele país. O que a gente vai fazer hoje é analisar esse fenômeno, tá? A partir de gráficos que vão esclarecer esse processo. Tá? A gente vai apresentar também a pirâmide etária, que é um importante gráfico. Muitas das vezes é um gráfico que geralmente cai em vestibulares, ou seja, é muito difícil você fazer um concurso, você fazer uma prova de geografia e não encontrar uma pirâmide etária para ser analisada. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre como que se dá então a transição. Dependendo da forma que aquela população se encontra, se ela é pré-industrial, se ela está se industrializando e se urbanizando, né? Se ela está atingindo níveis elevados de satisfação social, de qualidade de vida, né? A gente vai perceber que a população vai passar por determinadas fases etárias, né? E esse conjunto de mudanças é o que a gente chama de transição demográfica, tá bom? Então, por exemplo, aqui nesse slide aqui, eu coloco. E aí isso depende muito de autor, né? Tem alguns autores que colocam fases, tem outros que colocam momentos. Então, de vez em quando você encontra uma, duas, três fases. Outros colocam quatro fases, né? Mas eu vou colocar aqui basicamente os quatro momentos da estrutura etária, né, que a gente pode observar em um determinado país, em um determinado momento, dependendo do seu nível de desenvolvimento econômico e social. Tá? E elas estão aqui, ó. Num primeiro momento, o primeiro momento é o que a gente vai encontrar geralmente em países subdesenvolvidos, onde você tem uma estabilidade no número da população, ou seja, a população não cresce nem diminui de forma muito exagerada, tá? E a gente vai observar taxas, né, tanto de natalidade quanto mortalidade elevadas. Tá? Depois a gente tem um segundo momento, a gente vai falar isso melhor com os gráficos. A gente tem um segundo momento, tá? Que é o momento em que geralmente um país, e aí é interessante, porque com base no que a gente está falando isso, né? Com o que a gente observou em todos os países até hoje. Existem especificidades? Existem exceções? Existem. Tá? Agora, essas exceções, como por exemplo a China, que vai ter um comportamento demográfico específico, mas aí devido a uma ação que é o programa do Filho Único, que a gente viu lá na aula anterior, né, um programa que durante anos controlou a taxa de natalidade de forma rigorosa, né, tirando a China, tirando outros poucos países, a Índia, por exemplo, que é um país gigante, então que se por um lado você tem uma população muito urbana, boa parte da população indiana ainda é rural, tá? De uma forma geral, todos os países do mundo passaram ou estão passando por esses momentos do crescimento demográfico. Tá? Então, esse segundo momento é um momento muito observado em países que estão se industrializando. Tá? E é o momento que a gente falou da explosão demográfica, onde a taxa de natalidade, né, continua elevada, mas a de mortalidade cai abruptamente. Tá? E aí depois nós temos uma terceira fase, um terceiro momento, né, que alguns especialistas chamam de bônus demográfico. Por que é o bônus demográfico? É um curto período na transição demográfica em que você tem a queda das taxas de natalidade, tá? E que as taxas de mortalidade ainda não geraram um efeito na população a ponto de você ter muitos idosos. Então é um período curto da história de um país em que você tem poucos jovens, ou seja, os jovens estão diminuindo, tá? Você ainda não tem muitos idosos, consequentemente, boa parte da população daquele país é formada por adultos. E por que isso é importante? Porque quando a gente vai analisar uma economia e a gente vai ver a população economicamente ativa, ou seja, aquela parcela da população que está gerando riquezas, né, está trabalhando e coisa e tal, ela é boa parte da população daquele país. Tá? E como ela tem poucos gastos com os mais jovens e principalmente ainda poucos gastos com os mais velhos, significa dizer que sobra capital para ela investir nela própria. Então,
Países que passaram por esse bônus demográfico, países que souberam aproveitar esse bônus demográfico, como os países europeus ali dos anos 60, 70, por exemplo, eles tiveram grande, é, 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 eles tiveram grandes saltos, né, de qualidade de vida. Ou seja, uma população que se instruiu, uma população que pôde gastar dinheiro com ela própria. Por incrível que pareça, o Brasil atualmente vive essa fase do bônus demográfico. Ou seja, a gente está transitando entre o segundo momento, aquele momento em que a gente teve um grande crescimento populacional, e indo para o quarto momento. Tá? Então, é por isso que é particularmente triste a gente ver que, por exemplo, essa última década, economicamente falando, já está sendo considerado uma década perdida. Tá? Por quê? Porque é um período que a gente poderia estar reinvestindo em nós mesmos, né? O que poderia, dentro de 20, 30 anos, causar um aporte, né, social muito significativo. Tá? E por fim, nós chegamos ao quarto momento, né, em que muitos países hoje em dia se encontram, principalmente os países desenvolvidos, que é o que a gente chama de inverno demográfico. São países onde a taxa de mortalidade é muito baixinha, então a população vive muito tempo, tem uma expectativa de vida alta. Tá? No entanto, como eu falei agora no início da aula, as taxas de natalidade são absurdamente baixas, ou as de fecundidade, que são os filhos por casal. Né? E aí, então, qual é o impacto disso? É uma diminuição gradativa e constante da sua população economicamente ativa. Tá? Então, isso leva a um problema sério, porque a economia é movida pelas pessoas mais novas, pelos adultos, né? Pela população economicamente ativa. Se você tem uma população envelhecendo e você não tem uma reposição dessa população, isso leva a uma série de problemas, como a gente vai ver mais para frente, uma questão da previdência social. A gente vai falar daqui a pouquinho. Beleza? Mas para a gente poder entender melhor essa transição demográfica, eu tenho que apresentar para vocês um gráfico muito importante. Tá? E esse gráfico é a pirâmide etária. Tá? O que é a pirâmide? Então, muito provavelmente vocês já viram essa pirâmide, né? Já viram esse gráfico. Mas eu não sei se vocês conseguiram perceber a importância desse gráfico na análise de uma população. Tá? É simples. É um gráfico em que você tem dois eixos. Tá? Esse eixo aqui, o vertical, é o eixo da faixa etária. Tá? Ou seja, é a divisão da população por idade. Tá? E o eixo horizontal é o volume da população. Pode ser em números absolutos ou pode ser em percentual, como vocês estão vendo aqui. Tá? Então, esse gráfico, aliás, ele ainda tem também uma divisão por gênero, né? Ou seja, por sexo masculino, nesse caso aqui, e feminino, nesse outro caso aqui. Tá? Então, assim, parece uma pirâmide, um gráfico muito, muito simples, mas as informações que ele passa, né, são muito importantes para você entender que nível, né, de estrutura econômica, social aquela população está vivendo. Então vamos, por exemplo, analisar esse formato desta pirâmide que vocês estão vendo aqui. Tá? O que vocês podem ver é uma pirâmide com uma base muito larga. Né? E o que significa essa base larga? Né? Significa que a população está fazendo ou está tendo muitos filhos. Né? Muitos filhos, a base larguece. Né? Tá aqui, ó. Vocês podem ver, eu estou falando da pirâmide. Tá? Então vocês estão vendo que, então se você está dizendo que tem muitos filhos, professor, o que você está querendo falar? Que eu estou querendo falar que a taxa de natalidade ela está diretamente influenciando a base de uma pirâmide. Então, se a taxa de natalidade é alta, significa dizer que a base da pirâmide etária vai ser larga, tudo bem? E tá, mas então a taxa de mortalidade, ela interfere aonde na pirâmide? Obviamente na espessura e na altura da pirâmide. Né? Então, se a parte superior da pirâmide é muito fininha, né, e baixa, significa dizer que essa população está tendo uma expectativa de vida baixa também. Tá? Então é o que? É uma população
que nasce filho a rodo, né? O pessoal está fazendo filho né, às pencas, e é uma população que vive pouco, ou seja, ela morre de formas violentas, ou por falta de acesso a remédios, ou por falta de acesso aqui. Eu coloquei alguns exemplos, né? Saneamento básico. Gente, o saneamento básico, o próprio nome diz, é básico. Uma coisa simples, né? Esgoto e água tratada. A água, por incrível que pareça, não existe. A água é o maior vetor de doenças que existe no mundo. Não é nenhum mosquito, não é o sexo, né? Nem é nenhum comportamento humano, é a água. Então a água é o maior vetor de doenças do mundo. Aí o cara diz, ah, não, então não vou beber não vou beber mais água. Não, gênio, você gênio. Né? Com certeza você não vai morrer de doença nenhuma, mas você vai morrer desidratado. Tá? Agora, o fato é o seguinte, o fato é que o saneamento básico, ele por si só, né, ele elimina consideravelmente muitas doenças, e o que permite um rápido acesso a uma expectativa de vida maior. Então, por exemplo, países que se urbanizaram, aonde a população, né, que vivia no campo começa a ter um acesso mínimo que seja, né, a algum tipo de água tratada, esse já é um dos motivos que faz com que a população cresça de forma assustadora. Tá? Alimento, ou seja, acesso à nutrição, tá? Porque parece meio esquisito, porque a gente vive uma época que é uma exceção na história da humanidade, que é uma época de fartura de alimentos. Por incrível que pareça, mesmo que a fome seja um problema real no Brasil atualmente, infelizmente o país voltou ao mapa da fome no mundo, né? Existem basicamente dois tipos de fome. E aí é interessante a gente sempre separar a questão. Né? Não é sensação de fome. É isso que a gente sente pouco antes do almoço. Não, é fome mesmo. É você comer menos do que o mínimo necessário de calorias diárias que você tem que ter para viver bem. Né? Então, existem dois tipos de fome dentro desse contexto. A fome que mata por inanição. Infelizmente, em alguns países do mundo, esse tipo de fome ainda existe. Ou seja, existem países do mundo, né, em pleno século XXI, que pessoas morrem de fome. Né? Ou seja, passam semanas sem comer nada, né, e acabam perecendo por causa disso. Geralmente são países em guerras, países muito fragilizados economicamente. Então a gente encontra isso muito ali na Ásia, encontra muito isso na África subsaariana. Tá? Agora, existe um segundo tipo de fome que é muito comum no mundo, né? Principalmente em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, e aí é o caso do Brasil, que é a fome que mata também, mas ela não mata por inanição, ela mata por subnutrição. Ou seja, um ser humano hoje, para viver bem, um ser humano que não faça grandes esforços ou grandes atividades físicas, ele tem que consumir por dia pelo menos 2.600 calorias. O que é muito pouco, se você parar para pensar direitinho. Né? Um sanduíche, um podrão que você coma, dependendo do tamanho, tem quase 1.000 calorias. Tá? Um copinho de todinho, né? Ralé ali, chega a ter 300 calorias. Tá? Então é muita. Se você para para pensar, não é muita caloria que você precisa consumir para você ter o mínimo de nutrição. No entanto, existem parcelas consideráveis da população que está ali no limite da miséria, e isso aqui no Brasil, infelizmente, retornou nos últimos anos, né? Que acabam passando a vida sendo subnutridos. E aí o que acontece? Principalmente nos primeiros anos de vida, isso é fatal, porque é o período em que você está se desenvolvendo, você está desenvolvendo o seu cérebro, o seu tecido nervoso. Né? Então o que acontece? Se a pessoa não é bem nutrida nesse início da vida, ela vai carregar sequelas para o resto da vida, cognitivos, físicos. Né? Então, assim, é uma separação real, né, em que você tem as pessoas que comem e são bem nutridas e as pessoas que infelizmente não são bem nutridas. Tá? Nos últimos 20, 30, 40 anos, o Brasil se esforçou bastante para reduzir a questão da subnutrição. Né? E vários programas foram muito
muito positivos nessa questão. Aí, mais uma vez, o Bolsa Família, a obrigatoriedade das crianças de irem para a escola, a alimentação na escola, isso tem retirado milhares de pessoas, né, da subnutrição. Tá? Agora, alimentação, remédios, saneamento básico, então eu estou falando aqui são coisas simples que muitos países não atingiram ainda. E que até mesmo os países desenvolvidos, em um determinado momento da sua história, também não tinham. Tá? Então, quando você olha uma pirâmide como essa aqui, você pode logo falar o quê? Base larga, né? E o ápice ele é estreito, significa dizer que é uma pirâmide de um país subdesenvolvido. Agora, isso não significa que você não pode encontrar um país hoje desenvolvido e você vê essa pirâmide, principalmente quando você está analisando o contexto histórico desse país. Então, por exemplo, você pode pegar a Inglaterra e ver uma pirâmide dessa no período pré-industrial. Até mesmo ali, no meados do século XVIII, você via na Inglaterra esse tipo de pirâmide. Ou seja, onde que a população tinha tido filhos pra caramba, estava dando filhos pra caramba, mas ainda não era uma população que tinha acesso ao mínimo necessário, saneamento, alimentação, tá? Então, é importante a gente entender isso aqui. Olha só, outro aspecto que essa pirâmide nos mostra que trata-se de um país subdesenvolvido é bem aqui essa diferença aqui, olha. Vocês percebam a base, né? A base bem larga. E aí depois vocês percebam um grande espaço entre a primeira faixa etária, que aqui no caso é de crianças de 0 a 4 anos, tá? E a segunda faixa etária, crianças de 5 a 9 anos. O que isso aqui indica? Esse grande lapso entre uma faixa etária e outra, né? Se você falou mortalidade infantil, está correto, tá? Ou seja, a mortalidade infantil ela é um índice largamente utilizado por institutos do mundo inteiro para quantificar o quanto uma determinada população, né, tem acesso a recursos mínimos. Por quê? Porque as crianças, de uma forma geral, são as primeiras e as que mais sofrem com a falta de uma nutrição adequada, com a falta do saneamento. Ou seja, o rotavírus, que é um vírus que provoca diarreia, por exemplo, mata milhares de pessoas no mundo inteiro. E é um vírus que todo mundo acabou já, em algum momento da sua vida, entrando em contato com ele, né? Só que o tratamento é extremamente simples. É hidratação, 2, 3 dias passa aquilo ali, né? Então você vai, um soro, fica ali, né? Se depender no caso mais extremo, e passa por ele. Né? Infelizmente, milhares de crianças morrem todos os anos de rotavírus. Por quê? Porque não tem acesso ao mínimo de, 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 de assistência médica. Né? Isso, aliás, é um número, e vejam só, essa tabela, essa pirâmide etária, se vocês repararam direitinho, é do Brasil. Tá? Do Brasil de 1950. Ou seja, o Brasil que ainda estava começando a se urbanizar, um Brasil em que você ainda não tinha um sistema universal de saúde, né, que podia abarcar boa parcela da população. Tá? Hoje é indiscutível. Você tiver curiosidade, existem vários canais do YouTube em que tem gringos, né, que visitam o Brasil, que falam sobre curiosidades que eles veem de curioso no Brasil. Não é raro você ver esses canais, os caras falarem, né, que a primeira coisa que eles se assustaram, uma coisa que realmente assustou muito eles é a questão do SUS. Né? Ou seja, você simplesmente está doente, ficou doente, você vai ali no SUS e toma uma vacina de graça, toma um remédio de graça, né? E aí as pessoas falam, pô, até eu que sou estrangeiro, nem nasci aqui nem nada, se eu chego aqui, os caras me dão uma vacina de febre amarela gratuita, né? Ou seja, é algo que é raro em vários lugares, ou seja, na maioria dos lugares do mundo isso não existe. Né? Você coloca aí Espanha, coloca a Inglaterra, o Canadá, né? Alguns países que têm um sistema universal de saúde ali. Mesmo assim, não é tão amplo nos serviços quanto o Brasil.
E aí, o SUS hoje é um dos fatores, é um dos divisores de água na melhoria disso aqui, gente, ó, da mortalidade infantil. Tá? Então você tem uma realidade, né, em que milhares de crianças morrem por desnutrição, morrem por doenças do subdesenvolvimento, e o impacto está aqui, ó, visível na pirâmide etária. Tá? Então isso aqui é um outro aspecto que demonstra que o Brasil de 1950 era um país em que a população vivia muito mal. Ou seja, éramos 53 milhões de habitantes vivendo em condições muito ruins. Né? E é interessante porque, de uma forma geral, a gente vê um saudosismo. É sempre comum a gente olhar para o passado com um saudosismo, porque a nossa memória ela é assim. Ela elimina as coisas ruins e ela tende a florear, né, as boas lembranças com o passar do tempo. Né? Mas, de uma forma geral, o Brasil melhorou demais, né, na qualidade de vida nos últimos anos, principalmente nos últimos 30 anos. Tá? Porque ainda nos anos 90, por exemplo, nós tínhamos índices de fome, de desnutrição, índices de mortalidade infantil elevadíssimos. Tá? E aí, programas, principalmente os programas dos governos, né, democráticos, ali pega ali Itamar, pega o Fernando Henrique, mesmo durante os governos ali do Lula, você teve um aporte de qualidade na prestação de serviços que gerou um impacto direto, né, na melhoria da qualidade da população. É óbvio que isso não pode ser separado de um crescimento econômico. Então, nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, esses programas estão aí, eles ainda existem. Mas a própria crise econômica, a falta de crescimento econômico por inúmeros erros, né, dos últimos governos, isso tem gerado, né, uma estagnação do nosso PIB e, consequentemente, isso atinge as camadas mais pobres da população brasileira. Tá? Então, aqui para a gente poder observar a diferença, olha só como que é a pirâmide do Brasil em 2020. Olha só, mais uma vez, ó, a diferença, pirâmide de 1950, olha como a base é larga, né? O ápice ele é bem estreito, tá? Vocês podem ver aqui, e olhem a população brasileira de 2020. Tá? E aqui é uma coisa importante de a gente analisar. Como o professor pode ter uma base estreita? Como que, por exemplo, pode ter mais gente aqui do que nascendo? Bem, a gente tem que entender a pirâmide etária como um recorte, uma fotografia de algo que é dinâmico, ou seja, algo que está mudando com o tempo. Porque, por exemplo, se eu pego hoje e tiro uma foto, eu vejo essa pirâmide. Se eu venho aqui e daqui 8 anos eu tiro uma outra foto, é de se entender que, por exemplo, a galera que está aqui na base da pirâmide, daqui 8 anos já vai ter pulado 2 casinhas. Né? Vai estar aqui, ó, na casa dos 10 a 14 anos. Tá? Então a gente pode observar que é uma pirâmide, ela é dinâmica. E como a taxa de natalidade e de fecundidade tem caído significativamente no Brasil nos últimos anos, né, isso tem gerado um estreitamento da nossa base. Tá? E é interessante, né? Vocês podem ver, tem nascido cada vez menos gente, né, ano após ano. Você também não vê grandes diferenças, né, de redução, tá, entre uma faixa etária e outra, o que indica uma queda, né, considerável da taxa de mortalidade infantil. Outra coisa que a gente pode observar é o ápice da pirâmide muito mais gordinho. Né? O que significa o quê? Que as pessoas estão vivendo mais. Né? É lógico que chega um determinado momento que as pessoas invariavelmente vão morrer. Né? Por problemas naturais. No caso do Brasil, poderia ser melhor? Essa pirâmide podia ser diferente? Poderia ter taxas de mortalidade ainda menores? Poderíamos. Né? Como a gente falou na última aula, várias questões relacionadas à violência, a trânsito, né? tem feito com que os brasileiros vivam menos, né? Tem uma expectativa de vida menor, principalmente os homens. Vocês podem observar de uma forma geral, né? Quanto maior for a expectativa de vida, quanto maior for a faixa etária que você estiver analisando, a diferença entre homens e mulheres aqui, ó,
é maior, né? Ou seja, de uma forma geral, existem mais homens, desculpa, existem mais mulheres do que homens no Brasil, né? Mas não é porque nascem mais mulheres, é porque os homens vivem menos, tá? Inclusive, entre os jovens, entre as faixas etárias mais jovens, tá? Existem mais homens do que mulheres, tá? Agora, de uma forma geral, você pega 30 anos para cima, a tendência é você ter o quê? A tendência é você ter mais mulheres do que homens, tá? E aí, aqui eu coloquei algumas imagens, gente, de algumas questões que mudaram ao longo dos anos, ou seja, de 1950, que a gente via essa realidade para os tempos atuais, nós tivemos várias mudanças. A população do Brasil se urbanizou, consequentemente teve mais acesso a saneamento, né? Você teve questões como a ampla difusão de vacinas, o que estendeu e eliminou, né, estendeu a expectativa de vida e eliminou diversas doenças que, né, abreviavam a vida de muitos brasileiros, tá? Como a varíola, por exemplo, a meningite, por aí vai. Mas você também teve uma revolução científica nesse meio tempo, né? Ali nos anos 50, 60, nós tivemos a invenção da pílula, né? E aí é mais uma vez, eu já falei, já citei isso rapidamente lá na nossa primeira aula, mas a pílula ela é uma revolução científica, por quê? Porque é a primeira vez na história que a mulher pode escolher, ou seja, cabe à mulher escolher ter filho ou não. Até então, era o homem que tinha essa decisão, tinha esse poder de decisão, porque existiam métodos contraceptivos antes, né? Métodos menos eficazes, como o coito interrompido, né? A própria questão da tabelinha, tá? Até mesmo camisinhas de pele de animal, de tripa e coisa e tal, você já tinha isso aí há milhares de anos. No entanto, sempre cabia ao homem fazer essa escolha. Agora não, com a pílula, pela primeira vez na história, a mulher podia dizer, não, eu tenho outras prioridades que não é só ter filhos, né? E aí entra também o papel da revolução feminista, ou seja, a disputa, né, por direitos iguais, pela possibilidade da mulher ter acesso a trabalho. Gente, coisas, é engraçado, porque coisas que são até óbvias para a gente hoje. Ah, uma mulher pode trabalhar, né? Uma mulher pode votar, uma mulher pode, né, escolher o seu parceiro, uma mulher pode se divorciar dependendo, né, do que ela quiser. Gente, coisas que são óbvias hoje, elas são todas conquistas, né? Conquistas feitas a partir de muito protesto, muito quebra-pau, né? Ou seja, você estabelecer uma nova realidade dentro de um contexto social nunca é simples, tá? Com muito preconceito, muita estigmatização, né? Então, muito desse preconceito, dessa estigmatização, ela chega ainda hoje, né? É só você ver o quanto tem de mulheres que não se dizem feministas. Ah, eu não sou feminista. É interessante, porque até o direito dela se expressar é um direito conquistado pelo movimento feminista. Ela pode até não se agradar com alguns modos de operação do movimento, né? Agora, é inegável que todas as mulheres do mundo, principalmente do mundo ocidental, né, elas se beneficiaram bastante, tá, com o movimento. Estamos no paraíso? Não, não existe, não estamos nesse paraíso. A sociedade nunca vai atingir um paraíso na Terra, a gente nunca vai chegar a um momento que, não, olha, agora não tem mais nada para pensar. A gente sempre vai estar em constantes mudanças, mas a cada nova conquista, né, você vai ver que existem outras coisas a serem, né, mudadas. Então, se hoje uma mulher tem o direito, né, de falar, porque até então uma mulher casada ela não podia falar diretamente com outras pessoas, ela não poderia nunca, por exemplo, ter um canal no YouTube se ela fosse casada, né, porque o porta-voz da família seria o homem, né? Se hoje uma mulher pode ir no YouTube, se uma mulher hoje pode ir numa televisão e falar, olha, eu não gosto do feminismo, não sou feminista. É uma conquista do movimento. Tá? Isso, entre outras coisas, tem causado diversos impactos. Um desses impactos a gente pode observar aqui nesse gráfico, que é a redução, né, considerável da taxa de fecundidade entre as mulheres. Né? Isso a gente pode observar no Brasil, mas a gente vê esse fenômeno no mundo inteiro.
né? Então vejam vocês que lá na década de 50, que é ali daquela primeira pirâmide, a taxa de fecundidade, ou seja, o número médio de filhos por casal no Brasil era 6,21. Né? Então cada mulher tinha em média 6 filhos. Tá? Então imaginem como que uma mulher podia, por exemplo, escolher trabalhar, fazer faculdade, né, ser dona de si, se ela tinha uma penca de filhos. É claro, existe também uma mudança cultural nesse tempo? Existe. O que era uma mulher bem-sucedida em 1950? Né? Os nossos avós. Era uma mulher bem casada, uma mulher que cuidava dos filhos, né, cujo qual o marido ia prover a família com seu emprego e a mulher ficava em casa tomando conta de seus filhos, né? Isso era o objetivo de uma mulher bem casada, encontrar o seu príncipe encantado, né? E servir o seu príncipe encantado e principalmente gerar herdeiros para o seu príncipe encantado, né? Com o passar do tempo, essa característica foi mudando. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma realidade em que as mulheres hoje, com 20 e poucos anos, elas têm muitos outros objetivos. Elas querem trabalhar, elas querem uma conquista. Bem, falem vocês, mulheres, pensem vocês aí, reflitam. Né? Eu só posso dizer pelo que eu vejo nas aulas, pelo que eu escuto nas aulas. Né? Geralmente, né, o casamento está lá no fim da fila. Não que ainda não seja um desejo, né, encontrar um príncipe encantado, mas, né, que o contexto seja um contexto em que a mulher pode escolher o príncipe encantado. Porque imaginem o nível de dependência que uma mulher tem em relação ao marido, né, quando ela tem vários filhos e a alimentação dos seus filhos e dela própria depende do trabalho do marido. É óbvio que dentro desse contexto o cara vai ter, né? E aí é uma questão nem, gente, de ser uma pessoa boa ou ruim, é uma questão das relações mesmo. Né? O cara se coloca como o provedor e, consequentemente, o chefe. E ele impõe as suas vontades sobre a mulher. Ou seja, o que a gente vê é uma realidade que, durante gerações, as mulheres eram um apêndice do homem. Ou seja, deveriam depender do homem. Tá? Beleza? E aí, é claro, você tem todas as instituições sociais que reforçavam isso. Né? Até as instituições religiosas, né? Há quem, uma vez eu li uma análise, é interessante, né? Há quem diga que, por exemplo, a própria narrativa da mulher ter vindo da costela do Adão é uma narrativa que indica que, olha só, você é um pedaço do homem, você veio para completar esse homem. Né? É claro que existem outras narrativas, uma questão simbólica de estar do lado e coisa e tal, né? Esse é o legal das interpretações. Você pode interpretar de qualquer forma, mas de uma forma geral, todas as religiões, principalmente as religiões ocidentais, são excessivamente patriarcais, né? Baseadas no homem e no poder do homem sobre a mulher. Tá? Então, o reflexo do machismo que a gente vê hoje em dia, esse machismo residual que ainda perdura, que ainda tem como consequência, né, um número assustador de feminicídios, né, e se a gente conseguir dar tempo de falar, não sei se vai ser possível, mas esse machismo residual ainda é reflexo desse período ali, né, da história patriarcal do Brasil, ou seja, da história. Não só, estou citando o exemplo do Brasil, mas isso pode se transferir para todo o mundo ocidental e também até para o mundo oriental também, tá? Ou seja, quando você vai analisar, a maioria das sociedades são patriarcais, o homem como centro, né, das decisões e das ações sobre as pessoas. E é só você ver, né, inclusive o número de chefes, ou seja, as mulheres hoje, elas estão cada vez mais, né, no mercado de trabalho, mas de uma forma geral, quando você vai ver os cargos de liderança, muitos ainda são ocupados por homens. E mesmo quando você tem, por exemplo, no mundo corporativo, mulheres conquistando espaços e até se tornando até maioria, né, em relação aos homens em cargos de chefia, quando você vai analisar a média salarial, né, dessa galera, a média salarial do homem é maior, é consideravelmente maior do que a média salarial da mulher. Ou seja, reflexos do machismo que ainda está entranhado, né, na estrutura da sociedade. Porque muitas das vezes a gente só consegue observar quando a gente vai tirar exatamente esses gráficos, essas avaliações em grande escala.
Beleza, gente? Então, essa aqui é o gráfico que demonstra essa transição demográfica que eu estou falando para vocês. Ou seja, você tem aqui essa primeira fase, tá? Que é aquela primeira fase lá daquela pirâmide etária do Brasil de 1950, onde as taxas são todas elevadas, consequentemente a população cresce muito pouco, né? Porque olha só, a taxa de natalidade é baixa. Tá? Depois você tem essa segunda fase, que é aquela fase em que um país geralmente se industrializa, se urbaniza, né? E aí você tem uma forte queda da taxa de mortalidade, mas a taxa de natalidade leva um tempo para gerar esse mesmo impacto. Né? E aí é sempre interessante te lembrar o seguinte, quando a gente está falando sobre estrutura etária, quando a gente está falando sobre populações, existe um conceito que é de inércia demográfica. Ou seja, ações que a gente está agindo atualmente numa população, ou seja, ações que nós estamos tomando, né, diante de uma população agora, tendem a surtir efeito na população em si daqui 20, 30 anos, quando, né, você tem uma mudança de geração efetivamente. Então, por exemplo, as consequências do bônus demográfico, a gente só vai observar essas consequências daqui 20, 30 anos, né? Quando, por exemplo, as gerações de vocês que estão vivendo o bônus demográfico vão colher as consequências. Né? Então, por exemplo, é muito provável que a atual geração tenha muito menos filhos do que a minha geração e do que a geração dos meus pais. Tá? Então, vocês terão menos dor de cabeça com isso. Vocês terão, né, filhos mais velhos, poucos filhos. Tá? Então, por exemplo, eu vejo pelos meus colegas, a maioria, eu sou, né, à parte, eu tive filhos muito jovens, mas muitos dos meus amigos estão tendo filhos agora, com 40 anos, com 38, 39, né? Um filho. Então você tem também aquela característica do filho único, né? Que é o tesouro da família, né? Então isso tem um impacto também até na própria estrutura da sociedade, como que as pessoas lidam com os outros, né? Você tem uma criação de filho único, principalmente uma geração inteira de filhos únicos, tende a levar uma geração mais introspectiva, mais voltado para o próprio umbigo. Isso não sou eu que estou falando, são estudos sociológicos, né? Agora, se isso realmente, principalmente esses estudos sociológicos feitos na China, existe uma geração toda atual de filhos únicos por causa do programa do filho único, né? Então, assim, uma geração que tem dificuldade de se relacionar, de aprender a dividir, né? Porque, querendo ou não, quem tem irmãos sabe disso, né? Você aprende a dividir na marra, né? Quando você tem os irmãos. Né? Principalmente se você é um irmão mais novo, porque aí você está ali por último, né? E quando você é irmão mais velho também tem também suas mazelas ali também. Mas, bem ou mal, na prática a gente está aprendendo a conviver com o outro, a gente está aprendendo a entender de que o mundo não gira em volta da gente. É muito curioso, quando eu vou hoje em dia em festas de criança, né, e eu vejo como que as crianças não brincam entre si. Elas brincam juntas, mas elas não estão brincando entre si. Né? Elas estão brincando sozinhas juntas. Né? Então, pula-pula. Tá lá, elas não inventam brincadeiras, elas não conversam entre si, elas estão lá no mundinho delas. Né? E aí é muito comum os conflitos, aí, né, os pais têm que estar ali atrás dos filhos o tempo todo, os filhos querem brincar com os pais o tempo todo. Né? Algo que era inadmissível para os pais de antigamente, né? Porque eles tinham que estar trabalhando, o pai tinha que estar trabalhando, a mãe tinha que estar lá criando os 40 filhos dela. Né? Então, muitas das vezes, eram as crianças ali que entretinham umas às outras, ou cuidavam umas das outras, né? Enquanto estava a mãe lavando roupa, lavando louça, preparando comida. Né? Então, assim, existem impactos também na própria questão social, né, e psicológica da população. Tá? Mas, então, que fique claro, todo o efeito que a gente observa é um efeito que leva, principalmente no estudo das populações, um tempo para surtir efeito. E o nome desse fenômeno é inércia demográfica ou inércia populacional. Tá? Então, voltando aqui para a pirâmide, vocês podem ver que hoje, atualmente, o Brasil vive aqui, ó, essa terceira fase, que é uma fase em que a taxa de natalidade começa a cair, né, de forma assustadora, a taxa de mortalidade começa a gerar uma estabilização, né, e você ainda tem, nesse momento aqui do bônus demográfico, uma taxa de população, como vocês podem ver aqui, ó, uma taxa de população em que você tem poucos jovens, você tem poucos idosos, tá? E você tem uma população adulta muito alta.
né? Esse aqui é esse é um gráfico que tem no livro de vocês. Tá? Isso aqui é a característica do bônus demográfico. É o bônus demográfico materializado na estrutura etária da população. Tá? Então, por fim, nós chegamos a um quarto momento, né, que é o momento que muitos chamam de inverno demográfico. Dependendo, em alguns países, as taxas de natalidade caem assustadoramente a ponto de você não ter um crescimento vegetativo, você ter um decréscimo da população. Por exemplo, a Rússia, nos últimos 15 anos, a Rússia perdeu 10 milhões de pessoas. E não é que elas foram embora, não. Né? É porque elas foram morrendo e não existem pessoas para serem repostas, ou seja, as pessoas não estão fazendo filhos. E como a Rússia não é um país que atrai muitos imigrantes, né? Então a gente pode ver claramente na Rússia a queda assustadora da população, né, daquele país. Em outros países, como os Estados Unidos, ou até mesmo alguns países europeus que estão passando pela mesma situação, o negócio fica um pouco mais equilibrado porque eles acabam recebendo muitos imigrantes de outros países. Né? Aí isso leva a um outro problema, que é o quê? Uma descaracterização cultural que é muito sentida pela população daqueles países. Né? Porque você tem pessoas vindo de outros lugares, com outras religiões, com outros costumes e hábitos, né? Se tornando, inclusive, em um período relativamente curto, maioria naquele país. Então, muitas das vezes, né, a equação implosão demográfica, imigração de outros países, principalmente países pobres, né, leva o medo da população local, né, de uma descaracterização cultural, leva a um fenômeno que a gente chama de xenofobia. Né? Porque aí, o que é? Quando é que esse medo vira xenofobia? Quando esse receio vira uma xenofobia? Quando, né, essa população nativa, se sentindo ameaçada, começa, né, de certa forma, a ver todos os problemas do seu país, né, no outro, no imigrante. Né? E muitas das vezes esse medo leva a raiva. E essa raiva leva a ações violentas, como a gente vê em muitos países europeus, principalmente a ascensão de grupos de extrema direita, né, que muitas das vezes defendem um nacionalismo exacerbado. Né? Ou seja, você é patriota, você querer que seu país se desenvolva, você querer o melhor para a população do seu país, isso é, até um certo ponto, saudável. Né? Apesar de que alguns cientistas e sociólogos e filósofos veem, né, o nacionalismo como uma infância da civilização, né, da humanidade. Né? Ou seja, é estranho você querer que o seu país se dê bem em detrimento, por exemplo, da qualidade de vida e da economia de outros países. Ah, o meu país se dê bem, que se dane os outros, que os outros se lasquem. Isso é esquisito, de certa forma, se você analisar direitinho. Mas vai lá, você querer o bem do seu país é que você querer o bem da sua população, querer o bem seu próprio e dos seus descendentes. Agora, quando você eleva esse nacionalismo a um ponto, né, bélico, belicoso, em que você começa a ver inimigos em todos os lugares e principalmente os inimigos são os outros, né? E aí quando eu digo os outros, são os estrangeiros ou todos aqueles que não compartilham da sua visão, né? Aí você já está caindo no que a gente chama de extremismo. Né? Então, muitas das vezes, em vários países do mundo, a gente tem observado nos últimos anos um ressurgimento desse nacionalismo, né, associado geralmente ao militarismo, né, ou seja, a ideia de um exército forte, né, de um inimigo, geralmente focado com o inimigo. O nacionalismo, o militarismo e a extrema-direita se alimentam de inimigos. Eles só podem existir se houver um inimigo. Então, eles verdadeiros ou não. Então, no caso ali da Europa, muitas das vezes, esses inimigos são materializados na forma do imigrante. Tá? Agora, em outros países, como por exemplo o Brasil, o inimigo é materializado na forma do comunismo, né? Ou seja, existem comunistas por aí querendo dominar o mundo, né? E querendo transformar o Brasil e acabar com a família brasileira. Ou seja, esse movimento precisa de um inimigo, porque se tiver tudo de boa e não tiver um inimigo, ela em si e o seu radicalismo em si não tem razão de ser. Se eu radicalizo
e não existe o inimigo, é como, por exemplo, quando você vê uma pessoa tretando do nada, e de repente do nada ela está gritando, não sei o que, se você olha assim, caraca, doido. Agora, se você tem ali duas pessoas brigando e uma está gritando e a outra começa a gritar também, mesmo que você ache todo mundo doido, você vê um motivo. Não existe um motivo ali para aquela pessoa estar se exaltando. Tem outra ali se exaltando também. Agora, quando a pessoa se exalta sozinha do nada, você estranha. Então, de uma forma geral, né, até psicologicamente falando, a extrema-direita precisa de um inimigo para poder justificar as suas ações extremas, extremistas. Né? E aí eu estou falando da extrema-direita por quê? Porque ela é um movimento que está crescendo hoje em dia, principalmente na Europa, nos Estados Unidos e até no Brasil. Agora, isso não é só uma questão de ideologia política. Você também tem, de comportamento, você também tem a extrema esquerda, ou seja, pessoas que defendem a revolução armada, que dizem que, né, o capitalismo é o pior de tudo, ou seja, eles têm o seu inimigo, e o seu inimigo é o que? É o sistema, o seu inimigo é o capitalismo, o seu inimigo é o burguês, né? E aí eles vão justificando aquelas ações extremistas deles, né, por esse inimigo que eles elegeram. Né? Então, assim, é muito interessante como os extremos são muito mais parecidos do que eles gostariam de concordar. Tá? Então, gente, então basicamente essa é um gráfico muito cobrado em vestibulares aí da vida, tá? Não, não deixem de entender e de analisar isso aqui, tá? Aqui a gente tem, né, alguns exemplos das pirâmides etárias, né, relacionadas, gente, a essas fases de transição. Então, por exemplo, aqui, ó, essa primeira fase você pode ver claramente aqui, ó, numa pirâmide do Níger, né? Ou seja, esse aqui é 2014, atualmente. O que era a pirâmide do Brasil em 1950, você pode ainda encontrar hoje, né, no Níger. Tá? Ou seja, base larga. Né? Olha só, a perda de uma fase, da primeira estrutura etária, da primeira galera mais jovem para a segunda, ou seja, uma mortalidade infantil alta, né, e uma população que morre jovem, né, poucos idosos. Aí você pode ver, isso aqui é o que? Aqui, ó, primeiro momento, tá? A Itália, vocês podem ver uma pirâmide muito estreita, uma base muito estreita, né? Parecendo até uma árvore de Natal, né? E aí você tem uma população que está, né, uma população economicamente ativa aqui, que, por exemplo, já é muito pequena se comparado ao número de idosos. Tá? Olha só o número de idosos aqui, né, o volume de idosos, e você olha a pirâmide, e apesar de ter poucos jovens, a tendência de você ter muitos idosos, né, tende a piorar, porque essa galera vai viver mais, isso aqui vai engordar opa, isso aqui vai engordar essa pirâmide aqui, esse ápice, né, e você não tem gente para repor, né, a população economicamente ativa. Tá? Então isso aqui é o que? É esse quarto momento aqui que a gente pode observar. Tá? E você tem o Brasil. Já viu, né, a pirâmide do Brasil? Olha só, é uma base já bem mais estreita do que essa aqui, né, mas você tem muito menos idosos do que o que você tem aqui na Itália. E você então tem ainda o que a gente chama de bônus demográficos, jovens adultos que vão poder consumir, e quando sobra dinheiro, porque a população economicamente ativa, ela sustenta os jovens, né, principalmente através de pais e coisa e tal, né, e sustenta os idosos através do que a gente chama de previdência social. Ou seja, tem muita gente que imagina a previdência social como um banco em que o governo tira parte do meu salário todo mês, né, e aí toda vez que você tiver um emprego formal, né, o seu salário, né, cerca ali de 14% do seu salário é retirado todo mês, né, para a Previdência. E aí muita gente acha que o governo retira esse dinheiro, guarda num cofrezinho, num banco, né, e aí quando eu for aposentar eu vou retirar esse dinheiro para mim em forma de aposentadoria. Não é assim que funciona. Né? Na verdade, o dinheiro que é retirado do meu salário, ele é transferido para pagar os aposentados de hoje. Né? A Previdência é essa estrutura do governo que confere, né, a transferência de renda de parte da população economicamente ativa para os idosos. Idosos esses que já foram os antigos contribuintes, né? Ou seja, pessoas que contribuíram durante a sua vida toda e que agora recebem a partir do quê? Recebem a partir, né, do salário da população economicamente ativa.
Tá? Quando você vê uma realidade como essa aqui, tá? Você está à beira do quê? De um colapso do sistema de previdência, ou seja, em que você não vai ter uma arrecadação suficiente para bancar o envelhecimento das pessoas, para você bancar a aposentadoria das pessoas. E aí o que, que acontece? Se fala muito sobre a reforma da Previdência. Né? E o que, que é a reforma da Previdência? Ah, jogar um reboco lá no banco? Não. Né? É você mudar a estrutura da Previdência para que você não tenha esse rombo, não tenha esse colapso. Né? Hoje em dia, muitos países europeus têm um déficit da Previdência muito alto. Ou seja, o que é o déficit da Previdência? É a diferença em que o governo tem que pagar de aposentadorias e o que o governo recebe, né, de contribuição dos trabalhadores na ativa. Né? Então, esse déficit muitas vezes é coberto pelo governo através do quê? Dos impostos que são recolhidos para outras coisas. Então, toda vez que você, né, retira os impostos, né, e você cobre o déficit, né, menos dinheiro na saúde, é menos dinheiro na educação, é menos dinheiro na infraestrutura. Né? Então, de uma forma geral, você tem que pensar que o problema da Previdência é um problema real. Tá? Ele é um problema real. Tá? O que exige ajustes. Outra questão também, que às vezes as pessoas deturpam um pouquinho a ideia da Previdência, é o de que, eu vou trabalhar um tempo na minha vida, e aí depois, né, lá com uma determinada, quando eu já estiver mais velhinho, eu vou aposentar e vou poder curtir a minha vida, né, como se fosse umas férias de final de vida. Né? Isso não é aposentadoria. Gente, de uma forma geral, o trabalho ele é uma necessidade da sociedade. Né? Ou seja, todos nós viemos para trabalhar. Como a gente viu lá na primeira aula do ano, o modo de produção. Basicamente, todos trabalham. Tribo indígena trabalha, um índio ele trabalha, ele não usa crachá, ele não bate ponto, mas ele trabalha o quê? Caçando, ele trabalha construindo a ocazinha dele, ele trabalha ali, né, fazendo fogo. Então existe um trabalho, só que esse trabalho é uma forma de subsistência. Em sociedades modernas, eu não preciso, né, construir a minha casa, eu não preciso, né, caçar a minha comida, mas eu preciso, de alguma forma, contribuir para a sociedade através do meu trabalho. Tá? E a aposentadoria é o quê? A aposentadoria é uma garantia de que no final da minha vida, quando eu não tiver mais condições de trabalhar, né, eu não vou ser jogado num asilo qualquer e vou morrer, né, de fome, num período que eu mais preciso. Né? Então a ideia da aposentadoria é isso: quando você não tiver mais nenhuma condição de contribuir para a sociedade, toma esse dinheiro aqui e morra em paz. Né? Essa ideia da aposentadoria, principalmente, a gente pode discutir muito aqui se é justo, se é injusto, a gente pode discutir, né, e pensar e refletir sobre a ideia da aposentadoria no mundo capitalista, né, em que a produção e a exploração do trabalho, né, ela excede a necessidade do trabalho, ou seja, nós hoje trabalhamos muito mais do que deveríamos, não para poder bancar a sociedade, mas para bancar grandes margens de lucro. Tá? Ou seja, níveis de lucro absurdamente altos, desnecessários. Então, todos nós poderíamos trabalhar menos se essas margens de lucro de quem se apropria do nosso trabalho fossem menores. Tá? Então, isso tudo a gente pode discutir. Agora, o que a gente não pode discutir é o trabalho em si. Qualquer sociedade, seja o socialismo utópico, seja a anarquia, seja monarquia, seja o capitalismo, toda a sociedade tem, de alguma forma, o trabalho como sua base. E a aposentadoria seria isso, uma ideia de que você não tem mais a capacidade de trabalhar e você então vai receber, né, uma aposentadoria. O que acontece em muitos países, é o que acontece, por exemplo, no Brasil, com a melhoria da qualidade de vida. Quando a aposentadoria no Brasil foi idealizada, lá na década de 40, vocês viram a pirâmide. Né? Vocês viram a pirâmide do Brasil. É muito parecida com essa pirâmide aqui do Ninja. Então, quando a aposentadoria foi pensada no Brasil, nos moldes que ela foi pensada, né, boa parte da população não iria, né, se aposentar. Ou se ela se aposentasse, ela ia receber por pouco tempo. Então, tudo bem você ter, né, uma estrutura em que permitia a pessoa se aposentar com 50 anos, por exemplo. Tá? Agora, o fato é de que com a melhoria da qualidade de vida, né, com a melhoria da sociedade, com a melhoria de remédios, hormônios,
né, alimentação, as pessoas estão durando mais tempo, elas têm capacidade de trabalhar melhor por mais tempo. Tá? Então, os defensores da reforma da Previdência dizem isso, olha, a gente precisa adequar, né, a nossa Previdência à nossa realidade. Tá? Agora, o que não é um assunto simples, a reforma da Previdência não é um assunto simples porque eu estou falando para vocês a necessidade real, ou seja, existe uma questão real que é o envelhecimento da população brasileira. Essa questão real leva a uma necessidade de uma reforma da Previdência. Agora, tem os outros pontos. Por exemplo, a nossa Previdência ela é extremamente desigual. Ora, é óbvio, se nós vivemos num dos países mais desiguais do mundo, é óbvio que a Previdência vai refletir essa desigualdade. Então, se por um lado nós temos uma pequena parcela da população, juízes, militares de alta patente, políticos, né, que se aposentam ganhando salários integrais e salários absurdamente altos, 30, 40, 50 mil reais. Né? Por outro, a massa de trabalhadores brasileiros, né, vai ganhar ali mil e poucos reais. Né? E muitas das vezes, e as últimas reformas que foram propostas, que são mudanças na lei, que vão mudar a contribuição da Previdência, muitas dessas reformas atingiram quem? Os mais pobres. Atingiram a população que ganha um salário mínimo, um salário e meio, e deixaram de fora boa parte do que a gente chama de a elite da Previdência. Então, hoje, os militares de alta patente, políticos e juízes compreendem, em números absolutos, menos de 5, 3% mais ou menos da Previdência. Mas esses 3% hoje abocanham quase 50% de tudo que é pago em forma de aposentadoria. Né? E aí então você pega os outros 97% dos aposentados brasileiros ficam com a outra metade, né, se estapeando ali e tendo que trabalhar muito mais, muitas das vezes em condições piores de trabalho, né, porque uma coisa é você querer que um executivo, até mesmo um juiz, um administrador, trabalhe até 70, 75 anos. Outra coisa é você querer que uma pessoa no campo, né, um estivador, nem existe mais estivador, mas um operário, né, um pedreiro, trabalhe até os 65, 70 anos numa obra. Né? São características diferentes que exigem de forma diferente o corpo. Né? Então, assim, essa reforma da Previdência é algo necessário, né, dentro da nossa realidade atual, mas é como tudo que a gente tem observado aqui nos estudos da população. Exige discussão, as pessoas têm que entender as necessidades, elas têm que haver disputa, a política está aí para isso. E é interessante como que as pessoas dizem assim, eu não gosto de política. É direito da pessoa, todo mundo tem direito de não gostar de política. Agora, entender que quando você deixa de se preocupar com os assuntos da política, isso vai mais cedo ou mais tarde interferir na sua vida. Né? Nós falamos lá nas primeiras aulas a questão, né, da perda dos direitos trabalhistas, fruto do quê? Fruto de uma produção cada vez mais globalizada e uma disputa cada vez mais globalizada por empregos. Né? E aí qual é a solução dos políticos? Não, então vamos tirar os direitos, porque os trabalhadores estão ganhando 13º, estão ganhando férias, isso é coisa demais, vamos tirar isso deles, né? E vamos colocar os caras para trabalhar. Olha só, é uma questão que é puramente uma decisão política. E está beneficiando quem? O trabalhador não, está beneficiando aquelas margens de lucro que continuam elevadas. Então, gente, o sistema, principalmente o capitalismo, é um sistema excelente. Mas como qualquer sistema, requer ajustes. Esses ajustes são sempre conquistas, movidas por disputas. Então, o trabalhador, se ele fica ali sentado de boa, é óbvio que quem está no topo da pirâmide vai continuar, né, apertando, né, o pescoço do trabalhador. Cabe ao trabalhador se organizar, entender o seu contexto no mundo, né, e dizer, não, peraí, né, eu entendo isso aí, mas aqui é o meu ponto. Tá? Então, você vai, ao invés de reduzir sua margem de lucro, você vai tirar os meus direitos. Né? A mesma coisa a gente tem observado hoje em dia nas reformas da Previdência que estão passando ano após ano. Tá? Eu sei porque, por exemplo, o trabalhador federal, trabalhador público federal, ele
né, nos últimos 15 anos, ele passou por umas três reformas da Previdência. Né? Ou seja, dependendo do ano que você entrou para as instituições federais, para o executivo, né? Você tem planos de aposentadoria muito diferentes. E assim, a queda da qualidade do plano de aposentadoria é absurdo quando você compara um cara que trabalhou, né, e entrou em 2000 com o cara que entrou, por exemplo, em 2020. Né? Então, a mesma coisa acontece com os trabalhadores da iniciativa privada, né, que já tem uma previdência relativamente ruim, mas que tendem a ser, né, e perder cada vez mais direitos em nome, né, de um problema que é real, tá, mas em detrimento aos benefícios e privilégios de determinadas camadas da população. Tá? Beleza, gente? Então, para vocês observarem aqui, o que a gente tem visto, dependendo da fase em que você está na transição demográfica, dependendo da característica da estrutura etária da sua população, você pode dividir os países em categorias. Né? Então você pode dividir países que têm o que a gente chama de populações jovens. O que é a população jovem? Parece ser uma coisa legal, né? Parece bacana, mas não é não, tá? Porque são países subdesenvolvidos, onde a maior parte, mais de 50% da população, está entre a estrutura etária de jovens. E o que é a estrutura etária de jovens? Né? Jovens são aquela parcela da população, vocês podem ver aqui, ó, aquela parcela da população que tem idade entre, né, 0, nascimento, até 19 anos, ou seja, aquela parcela da população, assim como vocês e eu, que estão aqui, né, entre 0 e 19 anos. Tá? São os jovens. Adultos, tá? São basicamente as pessoas entre 20 e 59 anos. Né? Até, opa, a caretinha, faltando um L aqui. Então aqui os adultos entre 20 e 59 anos. Tá? E aí é importante, porque essa galera aqui é a galera que está na população economicamente ativa. E os idosos é aquela galera, né, de 60 até quando Deus quiser, tá? Que é aquela parcela da população que vai, de uma forma geral, ser beneficiária dos sistemas previdenciários. Tá? Então você pode dividir o país dependendo da sua estrutura etária. Então você pode ver aqui, como a gente já viu, aqui, países de população jovem ou os países jovens, né? E aí aqui tem exemplos, ó, a Bolívia, o Paquistão, a Somália, né? Você tem os países de população madura, ou seja, são aqueles países em que boa parte da população estão entre os adultos, né? Ou seja, aquela população, como eu falei para vocês, vivendo um contexto de transição, né? Em que eles podem ainda se beneficiar de uma qualidade, ou seja, é o bônus demográfico. Então eles estão usando aqui, ó, o Brasil, Singapura, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é interessante, gente. Por quê? Porque entra nessa conta aí os imigrantes. Então você tem um volume muito grande de imigrantes. Né? Hoje, quase 50 milhões de americanos, por exemplo, não falam bem inglês. Né? Ou seja, 50 milhões de pessoas que vivem nos Estados Unidos não falam bem inglês. Que são o quê? São fruto de imigrantes, pessoas que vivem dentro de comunidades e é extremamente segmentado, até espacialmente nos Estados Unidos. Então, por exemplo, tem brasileiros, tem mexicanos que conseguem, né, latinos de uma forma geral, que conseguem ir para os Estados Unidos e ficar muito tempo sem falar, né, a língua nativa. Por quê? Porque eles ficam ali presos dentro ali daquela comunidade deles, onde eles podem falar livremente a sua língua original. Né? Então, de uma forma geral, o comportamento etário dessa população de imigrantes é um comportamento de uma taxa de natalidade maior, o que leva aos Estados Unidos não ser uma população envelhecida. Tá? Agora, o americano médio, né, ele, de uma forma geral, ele tem o mesmo comportamento dos países europeus, né? Ou seja, taxas de natalidade muito baixas. E daí aquela questão que eu falei para vocês, de que entre os mais jovens, né, até entre a população americana, né, nativa, a gente poderia dizer assim, de uma forma geral, existe esse receio de uma descaracterização da cultura daquele país. Eu digo entre os mais jovens porque, primeiro, os jovens são mais burros mesmo, né? Tem essa tendência de acreditar em qualquer coisa e são pessoas com muitos hormônios, então é muito fácil, né, serem mais
revoltados com as coisas e muitas das vezes a gente vive uma situação, como a gente viu, é legal como que está tudo muito conectado, né? A gente viu como que a produção ela está se internacionalizando. A gente viu que uma das consequências dessa internacionalização da produção é a redução dos postos de trabalho, principalmente em países desenvolvidos, onde a mão de obra é cara, né? Então, fábricas, aquela mão de obra mais básica, né? Que moldou o desenvolvimento dos Estados Unidos, moldou o desenvolvimento da Europa Ocidental ali nos anos 60, 70. Esses postos de emprego não existem mais nos Estados Unidos. Não existem fábricas da Nike nos Estados Unidos, não existem fábricas da GM nos Estados Unidos. Elas fecharam e foram para onde? Para outros países. Então, a população americana, principalmente a menos instruída, né, que a gente pode colocar ali dentro dos mais pobres, né, eles têm uma dificuldade absurda de conseguir empregos dentro daquele nível que eles queriam e que eles viram os pais deles a vida toda tendo. Né? E aí quando eles veem, né, uma situação em que eles não conseguem emprego, e aí junte-se a isso, aquela questão que eu falei para vocês também algumas aulas atrás, de como os países anglo-saxões, a questão de você morar com os pais é uma vergonha absurda. Né? Então, por exemplo, uma crise econômica num país como o Brasil, ela é amortizada, ela é minimizada pelas famílias cangurus. Então, você é um jovem, não consegue emprego, está difícil de conseguir emprego, você está ali morando com seus pais, não está numa situação top, não está, mas também passar necessidade você não está passando. E não é vergonha para ninguém. Agora, imagine você, um trabalhador americano, vindo de uma família de classe média, média baixa, né? Em que seu pai trabalhou a vida inteira numa fábrica e conseguiu sustentar a família toda. E agora, chegou a sua vez, você não consegue emprego, você não tem dinheiro para sair de casa, então você se torna uma pessoa realmente fracassada naquele ambiente, né, extremamente competitivo. E aí, isso tudo leva, né, a medo, a receio do futuro, e o medo leva ao ódio. E aí o ódio precisa ser focado em alguma coisa. E aí é muito complicado você imaginar, vou focar aqui a internacionalização da produção mundial. Não, você vai personificar essa raiva na forma do imigrante. Muitas das vezes trabalhando num emprego que até o próprio americano não queria trabalhar. Ah, não vou trabalhar de jardineiro, vou trabalhar limpando prato. Mas, de qualquer forma, ele vê aquele imigrante com um emprego e ele não. Né? E aí qual é o resultado disso? Né? O crescimento que a gente falou. A xenofobia, os movimentos de extrema-direita são uma consequência de uma mudança da transição demográfica associada a um intenso processo de globalização do mundo. Tá? Ah, mas professor, você está falando do problema. Estou falando do problema. Qual é a solução? Pô, existem várias suposições, existem várias pessoas que defendem soluções para essa situação. Né? Mas nenhuma dessas soluções são simples. Qualquer pessoa que vier e desenhar uma solução simples, acredite, ele está ou sendo demagogo, né, na sua fala, ou ele é ignorante mesmo, ignorante no sentido de não saber das coisas realmente, né, e ele é só mais um manipulado, né, ou ele só está querendo ganhar revoltados para a sua causa. Tá? De uma forma geral, as soluções são complexas e vão levar tempo. Agora, passa invariavelmente por uma reflexão da própria estrutura da sociedade. Ou seja, a própria sociedade como nós conhecemos hoje, essa sociedade pautada no consumo, em margens de lucro excessivos, né? Eles vão ter que ser revistos. A gente vai ter que chegar em um determinado momento e o ser humano, como civilização, vai ter que refletir, né? E remodelar essa sociedade. Essa remodelagem pode ser de uma forma abrupta, impacto, porque um mundo cada vez mais desigual tende a ser um mundo mais instável, um mundo que está pautado no consumo, vai desgastar os recursos naturais, esses recursos vão invariavelmente acabar, ou mudanças climáticas vão causar impactos no ambiente como um todo, o que vai refletir cada vez mais o quê? Em uma condição de miséria cada vez maior do que dos mais pobres. Então vejam, nós estamos encaminhando para um mundo que pode sim entrar em um colapso. Porque se você não tem estabilidade econômica, você não tem estabilidade de recursos, as pessoas não estão tendo o mínimo necessário, é óbvio que você não vai ter estabilidade política. Né? Então você tende a ter guerras civis, você tende a ter guerras entre nações por recursos, né? Você tende a ter cada vez mais
pessoas revoltadas e criando inimigos, né, verdadeiros ou fictícios para a sua raiva. Né? Então, assim, é uma situação que toda ela se engloba, né? Ou seja, todos esses assuntos, gente, o assunto, a geografia do segundo ano, ela é toda conectada. Não tem como você conseguir analisar uma coisa sem perceber as causas e consequências em outros setores da geografia, tá? E aí, para a gente também acelerar aqui o final, tá? Você tem essa parcela da população aqui, que são os países, como eu falei para vocês, envelhecidos, tá? Beleza? Aqui, mais um processo, vocês podem ver um gráfico mostrando o crescimento dessa população, né, idosa, ou seja, dessa população que vai estar, né, associado a uma exigência cada vez maior da Previdência. Esse aqui é um outro gráfico que também mostra isso. Tá? E aí aqui a evolução do Brasil por faixas etárias, jovens, adultos e idosos. Vocês podem observar que nós chegamos aqui nos anos 20 com o máximo de população adulta, né? Ou seja, nós estamos chegando no máximo da população adulta, consequentemente uma queda gradativa da população jovem, tá? E um aumento gradativo da população idosa. Então vejam vocês que hoje a população aqui em 2020, os adultos, ou seja, vocês daqui a alguns anos, né, vocês vão ter que lidar com muito menos custo de idosos e de jovens, pelo menos nos próximos 10, 20 anos. Tá? Mas aí, por exemplo, aqui ó, em 2050, olha só como a gente já vai estar numa situação, ou seja, quando vocês forem idosos, né, vocês estiverem chegando na terceira idade, né, vejam vocês que a próxima geração vai ter que lidar com um fardo muito maior, que no caso são vocês que eles vão ter que carregar. Né? Então é óbvio que os mais interessados em criar uma estrutura previdenciária, né, melhor, mais equilibrado, são vocês mesmos, né, porque muito provavelmente, se não for feito nada a respeito, o colapso da Previdência ela se desenha para daqui a uns 20 anos. Tá? Agora, o que a gente pode ver também, né, outra coisa interessante, olha só como Malthus estava, né, equivocado. A população do Brasil deve estabilizar agora, nos anos de 2020, 2030, né? E a partir dali vai começar a iniciar um processo gradativo, mas constante de queda. Ou seja, a população do Brasil, a partir de 2030, começa a encolher. Então, aquela explosão demográfica que Malthus tanto temia, que achava que ia levar o mundo a um colapso, ele não se materializou, ele não se concretizou. E, na verdade, o que está acontecendo? A tendência, e isso deve também se espalhar para o mundo todo, é claro, essas projeções elas dependem muito do desenvolvimento econômico e de como todos os países vão se desenvolver. Né? Isso pode acontecer ou não, mas de uma forma geral, a tendência é a população da Terra estabilizar em 2050 ali na casa dos 9 bilhões, 9 bilhões e meio, e a partir dali começar até mesmo a cair. Né? Então a gente não vai chegar a uma explosão demográfica desenfreada, pelo menos se nada de muito, né, dramático acontecer daqui até 2050. Tá? E aí, pessoal, mais duas pirâmides aqui só para mostrar a evolução da pirâmide do Brasil, tá? Nos últimos anos, de 70 até 2020, até 2007, comparando com, por exemplo, a da Itália, da União Europeia. Né? E olha só essa pirâmide, como que a pirâmide etária ela é um gráfico fantástico. Né? Por quê? Porque vejam vocês aqui essa redução, né, na silhueta da pirâmide etária. Isso aqui é um indicador de quê? É claro, é um indicador de um grande cataclisma, ou seja, de algum evento que matou muita gente, né, e que reduziu drasticamente uma parcela da população em uma determinada faixa etária. Gente, isso pode acontecer por, né, uma grande peste, né, uma grande doença, pode acontecer por um grande desastre natural, né, um tremor de grandes proporções, um asteroide, ou pode acontecer por uma guerra de grandes proporções. Né? Numa guerra, geralmente a taxa de homens é menor do que de mulheres. Por quê? Porque são os homens que vão mais para a guerra e coisa e tal. Né? Agora, como eu estou falando aqui da Segunda Guerra Mundial,
como eu estou falando aqui de uma guerra que destruiu e matou milhões de civis indiscriminadamente em relação ao sexo, né, é mais do que provável, é muito mais do que perceptível que a gente vai ver uma redução em ambos os gêneros. Então, o que vocês estão vendo aqui é resquício da população, né, que viveu a guerra, né, da geração da guerra, e depois, com o passar do ano, com o passar dos anos, foi sendo, né, absorvida. Olha como que isso aqui é dinâmico, porque em 1991 a gente já não via essa silhueta, essa diferença de silhueta, porque a galera já estava ou muito velhinha ou a maioria morrendo, né? Então a gente já não consegue ver de forma perceptível essa redução nas pirâmides etárias do século XXI. Tá? Então eu quis colocar essas duas pirâmides para mostrar como que ela é dinâmica, como ela vai de forma fluida evoluindo com o passar dos anos. Tá? Gente, para fechar o assunto aqui, já deu 1h30, né? Rapidamente, a migração é qualquer fluxo populacional do ponto A para o ponto B. Tá? E a gente pode classificar a migração de algumas formas. Né? Então a gente tem os tipos de migração, que pode ser por tempo, né? Ou seja, o tempo que essa população se desloca e fica no ponto de final, ou seja, no ponto de dispersão para o ponto de receptor. Tá? E também pode estar relacionado à migração, se ela é nacional, ou se ela é internacional, ou se ela é regional. Tá? Não vai dar tempo, infelizmente, para a gente poder falar sobre as bases das consequências desses movimentos ao longo, né, dos tempos, da formação, por exemplo, do próprio território brasileiro, que foi muito pautado em determinados fluxos migratórios, os imigrantes que vieram para o Brasil e fizeram um importante papel na formação da cultura brasileira. Tá? E aí vai então caber a vocês correrem atrás para estudar isso aí, tá? Mas eu vou falar rapidinho sobre os tipos de migração, tá? Então nós temos os tipos de migração por tempo, que pode ser basicamente permanente, né? A transumância, né, que a gente também pode chamar de sazonal ou temporária, e a migração pendular. Ou seja, a migração permanente é aquela migração que um grupo de população, e aí é importante, né? Quando eu estou falando sobre fluxos migratórios, eu estou falando sobre o deslocamento de um contingente populacional. Não é tipo assim, eu acordei hoje, vou mudar para Manaus. E mudei para Manaus e eu tenho um fluxo migratório. Não, eu tenho que ter um contingente populacional, uma galera, uma quantidade de pessoas que vão sair de um ponto e ir para o outro. Tá? Eu sou até um migrante. Eu migrei para Manaus, mas não existe um fluxo migratório Campos-Manaus. Tá? Não existe. Então, por quê? Porque quando a gente vai estudar isso a nível de geografia, de estudo de populações, você precisa ter uma parcela, porque geralmente, né, um fluxo migratório tem um motivo, tem um fator. Pode ser econômico, pode ser histórico, pode ser político, seja guerras, perseguição política, perseguição religiosa, né, questões econômicas. Atualmente, por exemplo, né, a gente olha aqui no mapa, as setas de fluxos migratórios no mundo na atualidade, vocês podem observar um padrão. Né? A maioria são de países subdesenvolvidos indo em direção a países desenvolvidos. Sempre foi assim na história? Não. Né? Na verdade, a Europa, durante séculos, foi uma zona dispersora de imigrantes. Né? Tanto que, olha quantas regiões do mundo falam línguas de origem europeia, praticam religiões de origem, né, que se difundiram pela Europa, né, possuem costumes e hábitos. A nossa história é eurocêntrica. Né? Agora, principalmente da Segunda Guerra Mundial para cá, e graças principalmente ao aumento do abismo entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, né, graças à evolução e à integração comercial a nível global, né, que transfere cada vez mais renda para os países ricos e torna os países pobres cada vez mais pobres, isso criou as condições para que os países subdesenvolvidos se tornassem zonas dispersoras, né, e os países europeus, os Estados Unidos, o Japão, a Oceania, se tornaram as zonas receptoras. Tá? Então a migração permanente é basicamente aquela migração que a galera vai, né, e aí sempre tem algum fator, né, não vai ser do nada que um belo dia vai acordar 10 mil pessoas e vamos todos migrar para tal lugar? Não, tem que ter um motivo. E ele ocorre ao longo de um período de tempo. Né?
Então a migração permanente é essa, a migração que o cara pega e vai e fica. Tá? Então a gente, por exemplo, pode ter aí o exemplo da migração dos japoneses que vieram para o Brasil. Isso é uma migração permanente. Né? Os caras vieram, constituíram, né, uma comunidade aqui e tiveram filhos, netos. Né? Isso é um exemplo de migração permanente. A transumância ou temporária é uma migração que ela tem tempo para acontecer, para começar e para acabar. Geralmente associada a alguma atividade econômica ou alguma questão sazonal de clima, e por aí vai. Um bom exemplo é o que acontece com trabalhadores que vivem no agreste nordestino, ou seja, no interior do continente. E durante o período de corte da cana, né, os caras se deslocam até o litoral, a zona da mata nordestina, né, e ali eles cortam a cana e coisa e tal, e aí depois que acaba o corte de cana, eles retornam para a zona, né, do interior, o agreste, o sertão, eles voltam para lá. Então eles só ficam o tempo do corte. Isso é um exemplo de transumância ou migração temporária. Mas por que você não fala temporária e tem que falar transumância? Porque nos vestibulares os caras usam esse termo. Né? Sazonal, transumância, então é importante vocês saberem o que é. Né? E por último, a migração pendular. Né? E o que é um pêndulo? Aquela parada que fica balangando para lá e para cá, né? Lesta, obviamente. Né? Então ela está geralmente associada a grandes zonas metropolitanas. É aquela migração cotidiana, diária, de milhões de pessoas. Pega um grande rio, todos os dias, milhões de pessoas se deslocam Belfor Roxo, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias para o Rio de Janeiro. E aí eles trabalham. E aí depois, no final do dia, essas mesmas milhões de pessoas retornam para casa, né, para os municípios, as cidades dormitório. Então isso é um exemplo de migração pendular, reflexo do que a gente falou na nossa última aula, né, do crescimento horizontal exagerado das nossas cidades, que empurrou para as periferias a população mais pobre. Tá? E a gente também pode falar da imigração no sentido de migrações internacionais. Né? Então, migração é esse fluxo populacional. Quando a gente fala de migração entre países, aí você vai dividir o quê? Em migração, emigração ou imigração. E aí é importante a gente entender que vai depender sempre do ponto de vista que você estiver analisando. Tá? Por exemplo, brasileiros indo para a Europa são emigrantes ou imigrantes? Bem, se você analisar do ponto de vista, né, do Brasil, brasileiros indo para a Europa são emigrantes. Tá? Agora, se você estiver analisando do ponto de vista dos europeus, os brasileiros chegando lá são imigrantes. Tá? Então, você pode fazer uma associação de exportação e importação. Tá? Então, pessoas vindo de fora do país para o seu país são imigrantes. Imigrantes japoneses, imigrantes alemães, pessoas indo do seu país para outros países são emigrantes. Os emigrantes brasileiros nos Estados Unidos, os emigrantes brasileiros na Europa. Tá? Então, mas aí por que então eu leio lá a reportagem a questão os imigrantes na Europa são um problema? Brasileiros entre eles. Por que eles não estão falando emigrantes? Porque eles estão falando sobre o contexto europeu, sobre a visão da Europa em relação àquelas pessoas indo para lá. Tá? Bem, espero que vocês tenham entendido. Tem muita coisa para discutir sobre esse assunto, mas a gente já está batendo 1h40, né? Então não vai dar tempo de eu ficar aqui discutindo. Eu coloquei o arquivo do PowerPoint dessa aula com todos os slides, inclusive os slides que eu não vou conseguir falar aqui, para vocês poderem estudar também, guiar o estudo de vocês. Tá? Mas de qualquer forma, tá? Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Gostei da paciência. Sei que foi um conteúdo muito extenso, várias aulas, né? Então só os guerreiros de Jedi chegaram aqui mesmo no finalzinho dessa aula, tá? Mas se tudo der certo, né? No próximo período a gente está junto, de alguma forma híbrida, né? Onde a gente vai poder conseguir trabalhar, né, de forma mais presencial essas atividades. Gente, foi um prazer enorme. Tá? Espero que tenha sido bom de alguma forma para vocês também. Tá? Gente, até a próxima. Tá? Bons estudos e até breve. Valeu!